Bom dia, quero cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs, mancebo e manceba, com a paz do nosso Senhor Salvador. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos e irmãs, abriremos nossas Bíblias em Daniel 6, no resistente potente, versículo de número 4. Assim diz a poderosa palavra do Senhor. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel e a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não achava nele nenhum vício nem culpa. Amados irmãos, nós temos que saber que o que mexia com Deus era o que estava em Daniel. O que estava em Daniel é o que chama a atenção de Deus é o nosso caráter. O que chamava a atenção de Deus que estava em Daniel era o caráter do profeta Daniel. Daniel, quando estava em Judá, antes de ser levado para o cativeiro na Babilônia, era um jovem reto, servo de Deus, um homem que estava diante da palavra de Deus, guardando os mandamentos, as leis, os juízos, os pergaminhos. Quando ele foi levado cativo para a Babilônia, ele continuou com o seu caráter, mesmo estando em terra estrangeira, mesmo estando como cativo num cativeiro, como escravo na Babilônia. Ele continuou com o seu caráter reto, seu caráter voltado para as coisas de Deus, guardando os mandamentos, as leis, os pergaminhos em terra estranha, mesmo que custasse a vida dele na Babilônia, naquela cidade. Uma cidade que era carregada de coisa ruim, carregada de maldade. Um rei da esquerda, um rei maldoso, um cara sem caráter como Nabucodonosor. Aí lá foram constituídos 120 presidentes. E um desse presidente era Daniel. Daniel era príncipe e foram escolhidos 3 presidentes. Um desses 3, Daniel era um, que estava na linha de frente naquela época da Babilônia. Mas, amados irmãos, os seus amigos faziam reunião, que era presidente, príncipe também, se levantaram contra Daniel com inveja, porque Daniel era diferenciado por causa do caráter de Daniel, chamava a atenção de Deus e chamava a atenção também dos ímpios. A retidão de Daniel. Então, amados irmãos, eles procuraram achar alguma coisa na administração de Daniel como humano. Os ímpios não conseguiram. Não conseguiram. O que eles fizeram? Conforme diz a palavra do Senhor no versículo de número 4, aí eles voltaram ao contrário. Eles falaram assim, vamos para cima do Deus dele, fazer alguma coisa para prejudicar a fé dele, para fazer alguma coisa para prejudicar o firmamento dele com Deus. Porque o problema dele ser reto, ser íntegro, ser um cara que faz as coisas corretas, é o Deus dele, que é poderoso. Até o ímpio sabe que o Deus que eu sirvo, que você serve, que Daniel serve, mesmo em terra estranha que Daniel estava, ele era reto aos olhos de Deus. Aí eles falaram assim, então nós vamos partir para a fé dele. Foram lá, chamaram o Medes e os Persas, Ciro, né? Fizeram a lei, botaram um selo. Aquele que orasse em todo o território da Babilônia, 30 dias, seria jogado na cova dos leões, seria preso e morto. Aí tinha que só orar, se curvar diante de Nabucodonosor, não podia adorar ninguém, só o rei Nabucodonosor. E Daniel era um dos príncipes, um dos presidentes dessa comissão. Daniel participou e foi embora, mas a fé, a palavra de Deus estava na mente dele, do Daniel, estava na boca e estava no coração. Desde quando ele chegou na Babilônia,
que ele, Medraque, Mesaque e Abednego, que ganhou esse nome na Babilônia, eles foram no cozinheiro e falou assim aqui: eu quero alimentar separado, tem como? Só legume. Eu não quero me contaminar com o manjar dos reis, que eles foram levados para lá para estudar, para comer a melhor comida, para ficar no palácio, para ajudar Nabucodonosor. Mas o Deus que estava neles não permitia eles comer outro tipo de comida. Aí o Emuco, né, que é o cozinheiro, fez 15 dias, deu só legume aos 3 jovens com o quarto. Daniel ficaram forte, lindo, saudoso, saudável. Os outros jovens estavam diferentes deles. Então ali já havia diferença de quem serve a Deus de quem não serve. Aí o que aconteceu? Eles fizeram a lei. Ninguém podia orar naquela cidade, na Babilônia. Tinha que adorar só o Nabucodonosor, descer de joelhos só perante a estátua. Que ele sabia que o Deus de Daniel era forte, eles tinham que achar alguma coisa dentro da fé de Daniel com falcatrua, com mentira, com armadilha. Aí Daniel continuou orando. A janela de Daniel era diretamente para Jerusalém. Continuou prostrando de joelho, 6 horas, meio-dia, 3 horas, orando diretamente a Deus. Aí eles enviaram Daniel, entregou para o rei. Daniel estava orando, estava desobedecendo uma lei humana, mas obedecendo a lei celestial que estava vindo do céu, obedecendo o seu Deus de Israel, o Deus fortificado. Oh, glória a Deus, igual o nosso Deus não existe outro. Aí eles pegaram o Daniel, assim, então nós vamos mandá-lo chamar Daniel diante do rei. Ele falou: ó, gosto muito de Daniel e tudo, mas tem que jogar na cova dos leões. Eles pegaram o Daniel, porque a lei era selada, né, com selo real, né, não podia voltar atrás. Jogaram o Daniel na cova dos leões. Os leões estavam lá 3 meses sem comer. Quando Daniel caiu na cova dos leões, o anjo entrou em ação, o Deus poderoso. Daniel tinha cheiro de anjo, não cheiro de ser humano. Os leões ficaram igual 2 gatinhos, 3 gatinhos sentados. E aí Deus livrou Daniel. Daniel ficou lá dentro 24 horas, no outro dia eles foram lá abrir a porta. Saiu Daniel ileso, intacto. Aí o que aconteceu com aqueles homens macumbeiros, feiticeiros que armaram em cima de Daniel? Foi jogado na cova dos leões. Não sobrou nem o sapato, nem a roupa. Assim acontece com aquele que se revolta contra Deus, com aquele que se revolta contra as coisas de Deus. É assim que acontece. Amados irmãos, a palavra de Deus é bem clara. Ai daquele que se levanta contra aquele que serve Deus. É melhor você dar um copo d'água, um profeta de Deus receber um galardão, do que você amaldiçoar um profeta de Deus e receber uma condenação. Aquele que foi levantado por Deus, irmão, você tem que largar ele, ou fala bem dele. O mal também não pode falar. Vocês lembram de Davi? Davi foi parar no meio dos filisteus lá em Gate, mas falou: é melhor fugir de Saul, mesmo ele estando afastado da presença de Deus, do que eu matar Saul. Porque Saul foi levantado por Deus. Se eu matar Saul, o sangue de Saul vai ser derramado inocentemente. Eu não posso fazer isso. Amados irmãos e irmãs, servo, temos que servir a Deus diante de qualquer condição, de qualquer situação, de qualquer lugar. Mesmo que a gente sofra perseguição, como o nosso Senhor disse, não será fácil. Mas para aquele que perseverar até o fim, será salvo. Oh, glória. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe meu grande casamento com a minha esposa maravilhosa, que eu amo demais, a nenenzinha. Senhor, peço que o Senhor abençoe onde eu estou fazendo essa live, a nossa casa, que é o meu santuário, onde eu oro, minha esposa ora, onde eu leio a Bíblia, ela leia. Peço que o Senhor esteja potente e poderosa mão do Senhor em direção à minha borracharia. Obrigado pela semana passada, uma semana de paz, muita prosperidade, muito firmamento, muita vitória, muita glória vindo das mãos do Senhor e muita proteção
Peço que o Senhor também abençoe minha borracharia, onde é meu segundo santuário. Abençoe todos os meus filhos, todos os meus netos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.